Você se considera um liberal, Jô? Eu me considero um liberal. Mas não sou. Eu acho gozado isso. Para algumas pessoas eu virei o protótipo do que seria o defensor de um liberalismo puro, mas também não faço questão nenhuma de ser isso. Não me considero liberal porque eu acredito, primeiro, que a liberdade individual importa. Ela sempre vai ser imperfeita, sempre vai ser limitada, a gente nunca vai ter liberdade total, mas as sociedades que conseguiram promover um espaço maior de liberdades individuais, eu posso pensar o que eu quiser, eu posso discutir com você ideias, eu posso discordar do governo, eu posso ter a religião que eu quiser, eu posso me envolver de diferentes maneiras na produção, escolher o que eu vou fazer da vida. Eu acredito que as sociedades que foram capazes de fazer isso são um ganho. Eu não quero viver numa sociedade em que a gente não tenha isso, portanto eu sou um liberal nesse sentido. E eu acredito mais especificamente que o Brasil, no contexto brasileiro, daí num contexto mais econômico até, muitas vezes a gente vê problemas aí de limitação de liberdade econômica que nos prejudicam. Mas eu não sou um liberal puro, tem muitas coisas que eu defendo que não tem nada a ver com isso também. Né? Por exemplo, acho que a liberdade individual não é... Aonde que você sai e você fala, não, isso aqui é demais para mim? Por exemplo, para um país pequeno que defenda fronteiras abertas, por exemplo. Eu não sei se uma Bélgica pode amanhã dizer, podem entrar o resto do mundo, podem chegar centenas de milhares de imigrantes aqui que a gente vai acolher. Tem problemas quanto a isso. A liberdade é um valor, mas não é o único valor. Num país como o Brasil, você tem que pensar na igualdade. Olha a diferença que existe entre as pessoas. Olha a diferença econômica, olha as diferenças legadas aí do nosso passado da escravidão, as diferenças raciais que existem numa hierarquia social. É preciso intervir para mudar isso. Só a liberdade individual não vai dar conta de resolver esses problemas. Então não... Você como um liberal, a gente está vivendo agora um momento de tensão racial no mundo inteiro, né? Não apenas nos Estados Unidos, onde a história do George Floyd, aqui nós tivemos essa história do Carrefour e tudo mais. O liberal ele consegue entender essas diferenças raciais que existem, ou é tudo mercado, é tudo... como é que você entende isso? O que é o liberal? Né? Existem pessoas que defendem a liberdade individual e tudo. Algumas, se você pegar apenas a liberdade de escolha individual como um único valor a ser tido na sociedade... Daí nada disso vai existir, porque só tem indivíduos, não tem raça, não tem classe. Eu te pergunto isso porque falamos de meritocracia, que acaba... É um pouco... Tem a ver com essa discussão. Tem a ver com a discussão. E a meritocracia, a princípio, uma das explicações de que o povo negro não teria as possibilidades e que a gente, por uma questão de mercadológica, de alguma forma, apesar de ser um povo segregado, entendeu? São reféns de um passado de escravidão e tudo. Como a gente faz para consertar esses problemas dentro da doutrina liberal, que acredita mais em liberdade de mercado e numa entrevista de emprego daria o emprego para o melhor e não para o negro que precisa para consertar um problema histórico? Cara, eu me enrolei muito. Não, mas dá para entender. Você entendeu? Deixa eu tentar fazer algumas distinções. Fui, Matheus. Não, mas é isso. Porque... Matheus, eu quero falar difícil. Eu me enrolo, Matheus. Você entendeu o que eu disse? Que vamos falando sobre meritocracia. Como é que um liberal puro, digamos, um liberal econômico puro lidaria com essa... No conceito de meritocracia, claro, o melhor ganha a vaga. Nós temos o povo negro que está lá no colégio estadual e a gente não consegue resolver o problema dessa pirâmide. Como é que o liberal vê isso? Pois é, liberal que defendesse... Foi melhor. Obrigado. Mandou bem. Muito obrigado. Um liberal econômico puro, radical, para esse cara, mesmo a questão da meritocracia não seria o centro da preocupação dele. Ele diz, o importante é que o resultado seja eficiente no mercado, então cada um compete. Sim, os pontos de partida são diferentes, mas e daí? Também não acredito em meritocracia, você está lá em cima não quer dizer que você teve mais valor moral nem nada disso, é só um pouco sorte, um pouco desejo do mercado e ponto. Exatamente. E o problema nem existe para ele. Então ele é alguém que, por uma escolha dos valores dele, o problema sequer existe. Para alguma outra pessoa que defenda, eu defenderia um mundo que tivesse mais meritocracia, eu quero premiar quem se dedicou mais, eu quero premiar quem se esforçou mais, eu quero premiar quem tem mais talento. E para isso, eu vou precisar
de que as pessoas partam minimamente de condições comparáveis ou similares, né? E o Brasil, definitivamente, acho que todo mundo vai estar de acordo aqui, o Brasil não é uma sociedade na qual se possa falar nem de longe que é uma meritocracia, porque olha a desigualdade que a gente tem, olha o racismo, olha como as pessoas nascem em contextos tão diferentes, contextos familiares, contextos econômicos. Você não tem mínimo, o Estado falha frontalmente em prover minimamente essa igualdade de partida, de oportunidades. Então, um liberal que fosse mais nessa linha diria, olha, qual que é o papel do Estado aqui? O papel do Estado aqui seria fornecer essas igualdades de ponto de partida. Eu quero que ele forneça educação básica de qualidade para todas as pessoas, saúde e condições de vida mínima, para que aí sim as pessoas pudessem chegar tão longe quanto o potencial delas for. Isso é uma posição. Mas eu vou além disso. Eu não penso que seria só esse papel. Eu acredito que sim, o Estado pode intervir de outras maneiras. Demoradíssima, uma solução mais É uma solução longa. demorada, é uma solução Com demorada. certeza, mexendo nessa base de educação, a gente consegue igualar, mas o problema é urgente, né? Nós O temos problema é tem gerações agora que você vai abandonar, então essa é a questão. Eu não tenho dúvida de que o problema de fundo, de longo prazo, talvez até o que a gente pode dizer que é o mais importante, que é o nosso futuro, esteja aí, o Estado conseguir fornecer essas condições básicas para toda a população brasileira, esse é o principal problema. Mas você tem igualdades que estão se perpetuando agora e que você precisa lidar com elas agora e que também questões sociais como o preconceito racial, outras formas de discriminação que não necessariamente também seriam remediadas com essas reformas e com educação de qualidade para todos. Tá? Eu gosto de fazer um experimento mental que é o seguinte, Rafinha. Pensa na nossa pirâmide econômica. O Brasil é um país bem desigual. Sim. Mas além da desigualdade econômica, ele tem também, nessa desigualdade, uma hierarquia racial. Se você sabe a cor da pessoa, você consegue estimar mais ou menos onde é que ela está na pirâmide. Olha, um jovem negro provavelmente está na parte de baixo da pirâmide, um branco de olho azul, não necessariamente, pode estar embaixo, mas tem muito mais chance de estar no topo dessa pirâmide. Ou seja, a nossa pirâmide econômica também tem aí um degradê racial. Sim. Imagina que a gente mantivesse a pirâmide econômica do Brasil, ou seja, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres igual, inalterada, mas acabasse com a desigualdade racial. Ou seja, o Brasil continua sendo um país brutalmente desigual. Mas, se eu pego um jovem negro ou um jovem branco, essa informação da raça dele não me dá informação nenhuma para eu estimar onde ele está nessa pirâmide. Ou seja, seria homogêneo. Você teria ricos no topo, mestiços no topo, enfim, tudo misturado aí em todos os graus da pirâmide. Seria um país melhor? Na minha visão, é óbvio que seria um país melhor. Ainda teria um problema de desigualdade econômica, os muito ricos, os muito pobres, uma distância enorme, gente na pobreza e tudo mais, mas teria uma vantagem. Não seria uma sociedade racialmente hierarquizada. Você teria pessoas de todas as raças em todos os pontos. Então, o que eu vejo é o seguinte: você pensar em respostas, em soluções econômicas para os problemas brasileiros é uma coisa. Intervenções para remediar as desigualdades raciais é outra. E não precisa estar junto. Seria um grande ganho para o Brasil a gente diminuir as desigualdades raciais, mesmo sem mexer tanto assim no sistema econômico. Então, eu sou a favor, por exemplo, de medidas que ajudem a elevar e colocar pessoas negras, por exemplo, em posições, um curso universitário, no serviço público, seja lá o que for cotas, seja lá o que for o caminho que você consiga aos poucos, de uma forma um pouco mais rápida do que só consertando as bases, remediar um pouco dessa desigualdade racial brasileira e promovendo o que, na minha visão, deveria ser o norte do país, né?